Olá, eu sou o professor Alexandre Mazzi e a nossa conversa de hoje vai ser sobre um tema que está entre os prediletos das bancas examinadoras de concurso, que é o tema das agências reguladoras. A história das agências reguladoras no Brasil começou na metade dos anos 90. As primeiras três agências brasileiras, a Anatel, a ANEEL e a ANP, respectivamente, de telecomunicações, energia elétrica e petróleo, surgiram nos anos de 1995 e 1996, em decorrência de um processo de privatizações no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. A lógica do surgimento das agências reguladoras foi uma lógica de substituição, porque o Estado brasileiro, que prestava diretamente os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, de telecomunicações e toda a indústria do petróleo, houve uma quebra desses monopólios com várias emendas constitucionais a partir da emenda de número 3, e o Estado brasileiro que prestava esses serviços passou a ocupar uma posição de fiscal, de controlador da prestação do serviço que, por sua vez, foi delegado a particulares. Então isso é uma das formas clássicas de privatização. Você quebra um monopólio estatal, delega a prestação de um serviço público para particulares e, em vez de prestar o serviço, o Estado permanece com a função de controlador da prestação. Por isso que é tão comum falar que as agências reguladoras, pelo menos a maioria delas, as agências reguladoras exercem o papel de poder concedente. Na relação jurídica de concessão de serviço público, a agência reguladora ela está no papel de fiscalizar a execução, de regular a execução descentralizada. Daí o nome agências reguladoras. Bom, os exemplos mais importantes de agências reguladoras são as agências federais. Então, Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a do Petróleo, a ANP. Aí tem a Anvisa de Vigilância Sanitária, tem a ANA, Agência Nacional de Águas, tem a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem várias. Esses são os exemplos mais conhecidos no Brasil. E toma um pouco de cuidado porque, embora as agências reguladoras mais famosas, mais importantes no Brasil, sejam as federais, como essas que eu comentei, a Anatel, a ANEEL, a ANP, estados, Distrito Federal e municípios também podem ter as suas respectivas agências. Aliás, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal têm pelo menos uma agência reguladora. E já existem cerca de 10 municípios brasileiros que também têm agências reguladoras municipais. E qual vai ser a grande diferença entre as agências federais, as estaduais e as municipais? Bom, fora o âmbito geográfico de incidência da ação delas, o que é uma coisa muito óbvia, mudam também as autoridades encarregadas de nomear os dirigentes. Você deve lembrar disso. As agências reguladoras federais têm os seus dirigentes nomeados pelo presidente da República e com aprovação do Senado. Óbvio, presidente e Senado são duas autoridades federais. Agora, não serão o presidente da República e o Senado que têm a competência para nomear e aprovar diretores de agências reguladoras estaduais, distritais e municipais. Isso é óbvio. Isso feriria a autonomia das entidades federativas. Então, se a agência for estadual, quem indica o nome é o governador com a aprovação da Assembleia. No Distrito Federal, quem indica dirigentes das agências distritais, quem indica é o governador do Distrito Federal com a aprovação da Câmara Legislativa. E os municípios que têm agências reguladoras, quem nomeia é o prefeito com a aprovação da Câmara Municipal. Perceba, portanto, que ocorre um espelhamento.
As mesmas autoridades em âmbito federal, encarregadas de nomear dirigentes, elas são espelhadas para estados, Distrito Federal e municípios, claro, com as devidas adaptações. É sempre o chefe do executivo que nomeia com a aprovação do parlamento. Então não erre essa. Existem agências reguladoras que não são federais e a principal diferença está nas autoridades que se encarregam de nomear e aprovar os dirigentes. Outra coisa interessante de saber sobre as agências reguladoras é uma questão terminológica. De onde veio esse nome agências reguladoras? Reguladoras, você sabe, né? A função de poder concedente que o Estado assumiu com a privatização de setores a particulares, isso você sabe. Mas de onde vem o nome agências? Bom, esse nome ele veio importado do direito norte-americano. Se você lembrar bem, os americanos têm várias autoridades públicas chamadas de agências. A CIA é uma agência norte-americana, a NASA é uma outra agência norte-americana. Nos nomes dessas duas entidades consta a letra A correspondente à agência. E nós, brasileiros, que quase nunca copiamos coisas dos Estados Unidos, nós importamos esse nome que não tem nada a ver com a nossa realidade. As agências norte-americanas elas foram criadas em outro contexto, tem um papel bastante diferente, mas para dar uma roupagem de entidades novas, para dar um ar moderno naquele momento de privatizações do nosso país, foi utilizado esse nome a pretexto de ser uma coisa chique, uma coisa moderna, mas essa é a origem do nome agências reguladoras. Você pode reparar que toda sigla de agência reguladora no Brasil começa com a letra A. Agência de Telecomunicações, Agência de Energia Elétrica, por causa dessa origem norte-americana. Fora as agências reguladoras norte-americanas, o modelo brasileiro de regulação, ele se baseou também em outras estruturas de regulação em países europeus. São muito famosas na Europa as agências reguladoras italianas, espanholas, portuguesas, mas principalmente as agências reguladoras francesas e inglesas. Na França, as agências reguladoras têm o nome de autoridades administrativas independentes. Existem até algumas agências brasileiras que pegaram esse nome e colocaram na própria legislação, como se elas pudessem ser no Brasil autoridades administrativas independentes. Tá? Na legislação da Anatel, por exemplo, a Lei Brasileira de Telecomunicações, consta que a Anatel seria uma autoridade administrativa independente. Só que na França isso é possível, no Brasil não. Porque nós vamos ver que como as agências reguladoras são entidades descentralizadas, elas são autarquias, elas não podem ter independência na atuação, porque toda autarquia está vinculada a um ministério supervisor. E independência no Brasil, por força da nossa Constituição, só existe entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Nunca uma autarquia pode ser independente. Fora as autoridades administrativas independentes francesas, um outro modelo que serviu de inspiração para o direito regulatório no Brasil são algumas entidades inglesas chamadas pela sigla de Quangos. Olha que nome esquisito. Q-U-O-N-G-O-S. Quangos. Esse nome Quangos é a redução, é uma espécie de um apelido do nome quase governamentais autoridades, na ordem inglesa, ou então autoridades quase governamentais, numa tradução aberta para o português. E por que quase governamentais ou autoridades quase governamentais? Porque na Inglaterra, essas agências reguladoras chamadas de Quangos, elas têm poderes estatais muito similares aos poderes de legislar, julgar e administrar. Se costuma dizer na Inglaterra que os Quangos, as agências inglesas, elas quase legislam pelo avançado poder normativo que elas têm. Esses Quangos quase exercem jurisdição, porque têm competência para decidir os temas do mercado regulado
com uma imutabilidade similar à coisa julgada no exercício da jurisdição. Então é muito curiosa essa origem que as agências brasileiras têm. Primeiro, dos Estados Unidos, em segundo lugar da França, em terceiro lugar da Inglaterra. Interessante você entender também que, além de exercer a função de poder concedente, existe uma outra razão fundamental para as agências reguladoras terem sido criadas aqui no Brasil. Essa outra razão consiste em atribuir uma competência técnica a essas agências, que antes competência essa era exercida pelo poder central. As agências reguladoras, elas foram criadas no Brasil com um discurso de fundo no sentido de que elas exerceriam uma normatização técnica dentro de determinado setor, elas seriam ultra especializadas, teriam um super conhecimento técnico em telecomunicações, energia elétrica, petróleo, de modo que esse conhecimento técnico protegeria as agências reguladoras das mudanças no poder político. É como se no presidencialismo brasileiro houvesse uma divisão típica do parlamentarismo entre função de governo e função de Estado. Enquanto a alternância do poder, a mudança de partidos e de governos, ficaria a cargo dessa cúpula diretiva de presidente da República, governador, prefeito, vices, parlamentares, isso seria função de governo, as funções de Estado diriam respeito a atividades mais fixas dentro do poder público, que não sofreriam a influência de mudanças de poder. Isso é muito próprio do parlamentarismo, mas no presidencialismo é uma noção que não tem muito sentido. Fato é que as agências reguladoras brasileiras foram criadas na esperança de que questões técnicas desses mercados tão fundamentais, dos mercados regulados, ficariam a cargo de autoridades que não estariam preocupadas com a alternância do poder e que, portanto, teriam uma autonomia elevadíssima ou até, para alguns, uma independência para tomar as melhores decisões naquele mercado regulado e não as decisões de interesse do político de plantão. Bom, isso não foi atingido em termos práticos. As agências reguladoras brasileiras, infelizmente, ainda sofrem muita influência do poder político, mas essa capacidade técnica que foi atribuída às agências gera uma espécie de uma estabilidade no mercado regulado, o que faz com que investidores estrangeiros tenham mais interesse em colocar dinheiro no Brasil. O chamado marco regulatório da energia elétrica, o marco regulatório das telecomunicações, o marco regulatório do petróleo, marco regulatório é um nome que se dá, parece, há uma brincadeira entre administrativistas, que marco regulatório parece o nome de uma pessoa, né? Quem que é esse marco aí? Mas marco regulatório é o nome que se dá para um momento a partir do qual determinado setor da economia teve uma mudança de regime jurídico. E nos setores regulados pelas agências, esse marco regulatório surge a partir do nascimento de cada uma das agências. E esse surgimento das agências reguladoras e do marco regulatório daria uma estabilidade para o setor regulado, tornando mais atraente o investimento internacional, porque você sabe que o investidor gosta de estabilidade, de retorno garantido. Então, essas foram algumas das razões que explicam a criação do chamado direito regulatório no Brasil. Por falar nisso, direito regulatório é um nome que se usa para fazer referência a todas as normas em nosso ordenamento, normas que disciplinem as agências reguladoras. Então, o direito regulatório no Brasil é uma mistura de normas de direito constitucional com direito administrativo, muita coisa de direito econômico, como se fosse um novo ramo do direito girando em torno da normatização das agências. É isso que nós chamamos de direito regulatório. Bom, existem muitas agências reguladoras no Brasil. Eu tenho certeza quando eu afirmo que são mais de 100.
se nós somarmos as federais, estaduais e municipais. Para organizar essa quantidade enorme de agências reguladoras, a doutrina identificou 3 ondas de criação de agências em âmbito federal. Isso que nós chamamos de gerações das agências reguladoras. Bom, a primeira geração de agências reguladoras foi criada dos anos de 94 a 1999, então de 1994 a 1999. As agências da chamada primeira geração foram a Anatel, a ANEEL e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E as agências de primeira geração, elas surgiram como consequência direta do modelo de privatizações da metade dos anos 90. Então a primeira geração de agências, ela tem uma relação direta com essa saída do Estado da prestação direta de serviços, a concessão a particulares desses setores e a agência ocupando um papel de poder concedente, de fiscalização, de controle da prestação terceirizada. Houve uma segunda geração de agências reguladoras, uma segunda onda de criação entre os anos de 2000 e 2004. Essas agências de segunda geração, elas têm características diferentes das agências de primeira geração. As agências de primeira geração, Anatel, ANEEL, ANP, elas são agências monossetoriais, ou seja, agências que atuam em um mercado apenas. A ANP no petróleo, a ANEEL na energia elétrica, a Anatel nas telecomunicações. Ou seja, as agências de primeira geração, elas exercem o papel de poder concedente em serviços que são privatizados a particulares. Na segunda geração, não. As agências de segunda geração, elas passaram a atuar em setores sociais que não são serviços públicos. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, a ANA, ANA, é uma agência de segunda geração, porque ela trata da gestão de um bem público que é a água. Ela não tem a ver com prestação de serviço público. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também é da segunda geração, entre 2000 e 2004. A Anvisa é uma agência que exerce poder de polícia. Vigilância sanitária é poder de polícia, não é serviço público. Um terceiro exemplo muito interessante é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre parênteses, uma das mais incapazes agências reguladoras do Brasil. As agências brasileiras são muito ruins, muito incompetentes, mas a ANS incrivelmente, ela se destaca nesse cenário das agências ruins do Brasil, porque ela é encarregada, veja só, de fiscalizar planos e seguros de saúde. Se você tem um plano de saúde, você sabe que esses planos ficam aumentando sem fim, eles descadastram hospitais, o serviço é trágico. E a ANS é que deveria impedir que essas coisas acontecem, mas ela é tão incompetente que ela não consegue fazer isso. E veja, a ANS é uma agência de segunda geração. Ela trata também de poder de polícia, ela é uma agência de fiscalização. E houve também uma terceira onda de criação de agências reguladoras federais no Brasil, as chamadas agências de terceira geração, que iniciaram em 2005 e chegaram até o momento atual. As agências de terceira geração, elas são marcadas por uma atuação multissetorial. O que quer dizer o seguinte, uma mesma agência reguladora atuando simultaneamente em vigilância sanitária, em prestação de serviços públicos, em fomento, que é a atuação de incentivo de setores sociais. Isso é uma marca das agências de terceira geração. Daí, elas serem agências, guarde isso, agências reguladoras plenipotenciárias. O que são as agências plenipotenciárias? Isso cai em um monte de concursos, as pessoas não sabem o que é isso. A agência reguladora plenipotenciária é uma agência reguladora de terceira geração. Uma agência que, sozinha, atua simultaneamente com poder de polícia, prestação de serviço, fomento e várias outras coisas. Nós temos duas agências reguladoras de terceira geração, a ANAC
Agência Nacional de Aviação Civil, que também se destaca pela incrível incompetência na proteção de todos nós, usuários de transporte aéreo de passageiros, e uma mais recente chamada de Agência Nacional de Mineração, ANM. Agência Nacional de Mineração também é uma agência de terceira geração. O curioso é perceber que em âmbito federal, depois das 3 ondas de criação de agências, já começa a surgir um processo de desagencificação. E o que é isso? Desagencificação. Desagencificação é a extinção de agências reguladoras em mercados que eram regulados. Então nós tivemos, alguns anos atrás, a extinção de 2 agências reguladoras. A ADA, Agência de Desenvolvimento da Amazônia, foi extinta, e a ADENE, Agência de Desenvolvimento do Nordeste, também foi extinta. Elas eram agências reguladoras federais de fomento, respectivamente, para atuar na região amazônica, a ADA, e no Nordeste, a ADENE, e elas foram desmontadas. Essas áreas de atuação passaram a ser incorporadas por outras entidades e esses setores foram desagencificados. É como se fosse, portanto, uma 4ª etapa do modelo das agências reguladoras federais no Brasil. E cuidado com um detalhe. Essas 3 ondas de criação das agências reguladoras, agências de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração, e até aquela etapa de desagencificação, esse modelo cronológico só se aplica ao âmbito federal. As agências reguladoras estaduais, distritais e municipais, elas não têm relação com essas ondas. Tanto que se você estudar algumas agências reguladoras que não são federais, você vai perceber que tem agência reguladora estadual, distrital, municipal, que é uma agência que exerce a função de poder concedente e que foi criada recentemente. Ela não está dentro daquelas faixas de tempo das agências federais. Então tome muito cuidado, porque as 3 gerações de agências reguladoras, elas existem para o âmbito federal. Nas agências estaduais, distritais e municipais não existe essa separação, ou pelo menos essa identidade com esses momentos tão claros de criação das agências federais. Muito bem, o que caracteriza uma agência reguladora? O que diferencia, por exemplo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, uma agência federal, do Banco Central, que também é uma autarquia, mas não é uma agência reguladora? O que diferencia a ANEEL, uma agência reguladora de energia elétrica, do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia federal, que nem a ANEEL, mas não é uma agência reguladora? Cuidado, a diferença não está no nome. Existem algumas autoridades federais que chamam agências, mas que não têm natureza de agência reguladora. Então, por exemplo, a Agência Espacial Brasileira chama agência, mas não é uma agência reguladora, é uma autarquia comum. Tem a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN, ela chama agência, mas não é uma agência reguladora. E assim muitos outros exemplos. E eu defendo até a existência de algumas agências reguladoras federais que não chamam agências, como é o caso da Comissão de Valores Mobiliários, que eu sempre defendi que tem natureza jurídica de agência, apesar do nome. Então não se impressione com o nome. O que faz de uma autoridade uma agência reguladora não é chamar agência, mas sim a presença de um regime jurídico próprio, que nós chamamos de taxonomia das agências reguladoras. A taxonomia ou natureza das agências reguladoras é de autarquias com regime especial. Isso que você tem que guardar fundamentalmente para a sua prova. As agências reguladoras são autarquias com regime especial. Eu tenho até uma musiquinha para quem gosta das minhas musiquinhas de memorização, uma grande homenagem aos Mamonas Assassinas, a banda mais importante da minha cidade de Guarulhos, tá? A música é muito legal para você guardar que as agências são autarquias com regime especial. Olha como ela é, ó. Agências têm regime especial. É só isso mesmo a música, gente. É para lembrar que as agências têm regime especial. Ah, tem um finalzinho também.
Seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Ô, gente, eu não sou músico, tá? É claro que isso aí ficou tosco pra caramba, mas a ideia é você guardar essa informação-chave. Agências têm regime especial, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Esse finalzinho fixos é horroroso e mostra que realmente eu não sou músico porque a letra não encaixa na melodia. Mas a ideia é você guardar, memorização. O importante é seu nome na lista. E é para isso que eu produzo todo esse conteúdo, para o seu nome entrar na lista de aprovados. Então, o regime jurídico das agências reguladoras é de autarquias com regime especial. E o que é o regime especial que diferencia uma agência reguladora de uma autarquia comum? Tudo no mundo que é especial tem que ter alguma coisa de diferente. Você deve concordar comigo. Senão não é especial. Então, por exemplo, você vai na feira. Desculpa, gente, eu só penso em comida, tá? Que eu sou um ex-gordo que tem o sonho de morar numa padaria. Você vai numa feira, na banca de pastel, dá uma fome agora, gente. Na banca de pastel. Se você pedir um pastel de queijo, custa R$7, pelo menos lá onde eu moro. Um pastel de carne, R$7. Um pastel de pizza, R$7. Aí tem o pastel especial, que custa 14. Ô, gente, tem que ter alguma coisa de diferente nesse pastel para ele chamar especial e custar o dobro. Se você pesquisar bem, esse pastel especial ele vem com ovo cozido e com muito mais azeitona. Então é por isso que chama, o pessoal tá adorando aqui na gravação, é por isso que chama pastel especial. Outra coisa, se alguém falar para você assim, então, seu namorado, sua namorada, marido, esposa, falar assim, ai meu bem, você é tão especial, na hora você tem que perguntar, por quê? Se a pessoa não souber responder, ela tá mentindo. Porque especial tem que ter alguma coisa de diferente. Ô, gente, vocês deixam na gravação todas essas palhaçadas, hein? É pra deixar, velho. Então, para a maioria da doutrina, o regime especial das agências é constituído por essas duas características diferenciais: dirigentes estáveis e mandatos fixos. Ah, cuidado! Existe uma corrente doutrinária, mas que é minoritária, não tão importante para concursos públicos, que defende que o regime especial das agências teria ainda uma terceira característica, que é a chamada quarentena. Então, se cair no seu concurso, no que consiste o regime especial das agências, você lembra, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos, e você pode marcar essa. Mas, numa segunda fase, no exame oral, quando o examinador quer que você mostre mais conhecimento, você acrescente. Para alguns autores, o regime especial seria composto também da chamada quarentena, que, a bem da verdade, não existe nas autarquias comuns. Bom, vamos ver o que significa cada uma dessas características. Então, dirigentes estáveis, o que quer dizer isso? Ao contrário das autarquias comuns, nas agências reguladoras, os dirigentes que são nomeados pelo chefe executivo e aprovados pelo legislativo, eles, após a nomeação, eles não podem mais ser desligados politicamente, como se o cargo fosse um cargo comissionado, um cargo de confiança. Não existe nos dirigentes das agências reguladoras a chamada exoneração, entre aspas, ad nutum. Ad nutum é uma expressão em latim que significa por nada. Uma exoneração ad nutum é uma exoneração imotivada, uma exoneração sem razão, que ocorre apenas por interesses políticos. Isso acontece nas entidades da administração indireta, mas não nas agências, porque os dirigentes são protegidos contra a influência política de quem os nomeou, razão pela qual, dizem, as agências reguladoras teriam uma maior autonomia para tomar as decisões técnicas mais adequadas. A segunda característica do regime especial das agências são os mandatos fixos, o que é uma coisa que dá para a gente deduzir só do nome. Mandato fixo significa que o dirigente de uma agência reguladora ele fica na função por um prazo pré-definido, pelo prazo do mandato. Esse prazo varia de agência para agência.
Existem agências reguladoras com mandatos de 3 anos, 4 anos e tem até agências reguladoras com mandato fixo de 5 anos. Isso aí muda de uma agência para outra. O que não muda é o fato do dirigente permanecer na função por esse prazo pré-definido. E o que é a quarentena, que para alguns autores constitui a terceira característica do regime especial das agências reguladoras? A quarentena é um período após o desligamento da função em que o dirigente não pode atuar no setor regulado. E nós chamamos isso de quarentena porque é um prazo que até mudou recentemente. Toma cuidado porque tem essa atualização legislativa. Era um prazo de 4 meses, daí quarentena. Hoje não. Houve uma alteração recente na Lei de Gestão de Recursos Humanos das Agências que aumentou a quarentena de 4 meses para 6 meses. Então o nome quarentena ficou um nome besta, né? Que não tem mais relação nenhuma com o prazo, mas é isso. Hoje, a quarentena é um período de 6 meses após o desligamento da função em que o ex-dirigente não pode trabalhar no setor regulado pela ex-agência. Muito bem. As agências reguladoras brasileiras, elas não têm um sistema diretivo presidencialista, como a gente fala. O sistema presidencialista é aquele em que é uma única autoridade na hierarquia da entidade descentralizada encarregada de realizar a direção. Então, nas autarquias comuns, o que normalmente acontece é que tem um presidente nomeado pelo chefe do executivo e esse presidente, ele é a maior autoridade dentro daquela entidade. Nós chamamos isso de sistema presidencialista de gestão na administração indireta. As agências reguladoras não são assim. As agências, elas são dirigidas por um colegiado. Algumas autarquias brasileiras têm esse colegiado. Então, o CAD, por exemplo, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD é dirigido por um colegiado, por um conjunto de diretores. As agências reguladoras, obrigatoriamente, têm um colegiado. Isso faz com que não haja uma única autoridade que está no ponto mais alto da hierarquia. E nós chamamos de diretorias colegiadas esse conjunto de dirigentes que a lei de criação da agência define quantos são e por quanto tempo ficarão ali. Interessante você saber que os mandatos fixos dos dirigentes das agências reguladoras, eles têm que ser não coincidentes. Ou seja, eles não podem começar e terminar todos ao mesmo tempo. Pelo contrário, a diretoria colegiada de uma agência terá sempre um número ímpar de dirigentes para evitar empate nas decisões e, quando termina o mandato de um, outros têm que continuar no mandato. Então é muito comum num ano par terminar o mandato de um dos dirigentes, ele é substituído, no ano ímpar de um outro dirigente para que não sejam trocados todos ao mesmo tempo. Então existe uma não coincidência de mandatos. E atenção, além das leis de criação de cada uma das agências reguladoras federais, existem mais 2 leis que são fundamentais para fechar o pacote normativo do direito regulatório brasileiro. Em primeiro lugar, existe a Lei 9986 de 2000. A Lei 9986 de 2000, ela trata da gestão de recursos humanos das agências reguladoras federais. É ela que define a necessidade de uma diretoria colegiada, ela define qual é o regime de contratação do pessoal das agências, tudo que diga respeito a recursos humanos, a gestão de recursos humanos, se regula em âmbito federal por essa Lei 9986 de 2000. E existe uma outra lei muito mais recente que também trata do regime jurídico geral das agências reguladoras. Eu vou até colar aqui, gente, que é um número difícil. Essa segunda lei que trata das agências reguladoras é uma lei recente. É a Lei 13.848 de 2019, que, para ser mais preciso, ela foi aprovada em 25 de junho de 2019. Veja, portanto, que é uma lei muito mais recente. Essa nova lei estabeleceu o chamado Novo Marco Regulatório das Agências Federais.
E de tantas coisas que essa lei mudou, eu quero destacar 3 alterações importantes que podem cair e vão cair no seu concurso. Primeira mudança importante no marco regulatório das agências foi a ampliação do período de quarentena. Você lembra que, pelo próprio nome, a quarentena era um período de 4 meses, cuidado porque era um período, não é mais, de 4 meses em que o ex-dirigente, após se desligar da função, não poderia mais trabalhar no mercado regulado. Pois é, esse prazo de 4 meses foi ampliado para 6 meses. Então guarde isso. Todas as agências reguladoras federais, hoje no Brasil, têm a quarentena de 6 meses. Uma segunda novidade importante dessa Lei 13.848, novo marco regulatório das agências, é que o legislador achou melhor listar as agências reguladoras federais, ou seja, as agências que em junho de 2019 estariam regidas por esse novo marco regulatório. A lista das agências reguladoras federais, ela é composta por entidades que a gente já conhece, que a gente já identifica como agências reguladoras. Correndo o risco de esquecer alguma aqui, ó, Anatel, ANEEL, ANP, né, agências reguladoras das telecomunicações, energia elétrica e petróleo. São agências reguladoras também a Anvisa, ANS e a Agência Nacional de Águas, conhecida como ANA, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, esse nome é engraçado, né, gente? Parece uma agência que regula comida de criança, a ANTT, mas não é não, gente. Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem a ANTAC, tem nome de remédio, né, gente? Mas é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e a lista termina com a Ancine, Agência Nacional do Cinema, com a ANAC, Agência Nacional da Energia Elétrica, e com a mais recente, Agência Nacional de Mineração, a ANM. Então essas são hoje as 11 entidades federais tratadas como agências reguladoras pelo novo marco regulatório das agências. Importante, essa lista das 11 agências reguladoras federais, ela é uma lista exemplificativa. Isso não significa dizer que não possam ser criadas novas agências reguladoras. A lista dessas 11 entidades que constam no artigo 2º da Lei 13.848 é uma lista apenas exemplificativa, ela não fecha o conjunto das agências reguladoras, então nada impede que seja criada uma nova agência reguladora e que será sujeita também a esse marco regulatório. E atenção, a mais importante novidade nesse marco regulatório das agências reguladoras no Brasil, essa nova lei de junho de 2019 que alterou o regime das agências, diz respeito a novos requisitos para a nomeação dos dirigentes. Então olha só, desde a antiga Lei de Gestão de Recursos Humanos das Agências, a Lei 9986 de 2000, que ainda está em vigor, desde a vigência dessa lei antiga, a nomeação de um dirigente precisaria recair sobre alguém que tem notório reconhecimento no mercado regulado. Ou seja, para nomear um dirigente da Anatel, sempre foi requisito obrigatório que esse nomeado tivesse algum tipo de reconhecimento no mercado regulado pela agência. Inclusive, isso caiu várias vezes em concurso público. Então, por exemplo, se o presidente da República poderia nomear um grande médico reconhecido, sei lá, no setor de cardiologia para a Agência Nacional do Petróleo, ANP. E todos os gabaritos de concurso, mesmo antes do novo marco regulatório, respondiam que não. Desde a Lei 9986, a nomeação de um dirigente tem que recair sobre alguém com notória especialização na área de atuação daquela agência. Não pode ser um grande médico, um grande arquiteto, porque embora o médico ou o arquiteto tenha um reconhecimento enorme no setor dele, não sabe nada de telecomunicações, por exemplo, na Anatel. Então, ser reconhecido como especialista na área de atuação da agência sempre foi um requisito obrigatório.
é que agora o novo marco das agências reguladoras estabeleceu mais 2 critérios para a nomeação de um dirigente. O segundo critério, além do reconhecimento na área de atuação da agência, é uma experiência comprovada no setor. Então, além de ser alguém do setor regulado pela agência, tem requisitos mínimos de tempo de atuação naquele mercado. Basicamente, tem que haver a comprovação de que o nomeado trabalhou por pelo menos 10 anos na área de atuação da agência. E mais um requisito novo que o Marco Regulatório das Agências estabeleceu é a formação científica específica na área da atuação da agência. Ou seja, alguém que vai ser nomeado para a diretoria colegiada da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem que ter uma formação acadêmica compatível com essa área de atuação. Saúde suplementar, o sujeito tem que ser um médico, tem que ser um enfermeiro, alguém que tem um diploma que justifique aquela nomeação. Portanto, hoje existem 3 requisitos para a nomeação de um dirigente de agência reguladora. Tem que ser alguém do setor regulado, experiência comprovada naquele mercado, normalmente de, no mínimo, 10 anos, e uma formação de nível superior, um diploma que justifique aquela nomeação. Uma pergunta muito interessante que alguém pode fazer é essa: ô Maza, tudo bem, existem 3 requisitos para a nomeação de um dirigente, mas quem que controla o preenchimento desses requisitos? Você poderia me perguntar assim: ô Maza, e se o presidente da República, o governador ou o prefeito fizerem a nomeação de alguém que não preenche esses requisitos? Como que se dá o controle dessas 3 exigências do novo marco regulatório das agências? Então, em tese, muito em tese, quem deveria controlar o preenchimento desses requisitos é o legislativo, que precisa ser ouvido também na confirmação do nome do dirigente indicado pelo chefe do executivo. Em âmbito federal, o Senado deveria impedir a nomeação. Em âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. Em âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. O controle do preenchimento dos requisitos deveria ser feito pelo parlamento. Mas em termos muito práticos, o parlamento ele é um carimbador da vontade do executivo no Brasil. Por isso que até hoje, nenhum dirigente indicado pelo chefe do executivo, pelo menos em âmbito federal, foi rejeitado pelo Senado. O que faz com que o controle do preenchimento dos requisitos vá estourar no âmbito do Poder Judiciário. Então, quem efetivamente no Brasil faz a análise do preenchimento dos requisitos dos dirigentes de agências reguladoras é o Poder Judiciário, desde que provocado por algum interessado. Pois bem, uma outra coisa interessante, já que eu falei de quarentena nas agências reguladoras, é saber que as agências reguladoras no Brasil têm uma quarentena com algumas características. Em primeiro lugar, a quarentena no Brasil ela é temporária, aumentou de 4 para 6 meses agora, né? Então esse período, após o desligamento do dirigente, em que ele não pode mais atuar na agência, no ramo de atuação da agência onde ele trabalhava, esse período é de 6 meses. Então a quarentena no Brasil, em primeiro lugar, é temporária. Eu falo no Brasil porque em muitos países, quando alguém exerce um cargo de direção como esse, fica impedido para sempre de atuar contra o interesse do Estado. Mas no Brasil não. Esse período dura 6 meses. Em segundo lugar, além de temporária, a quarentena no Brasil é remunerada, porque o ex-dirigente continua recebendo pelo prazo da quarentena. Terceira característica importante, a quarentena no Brasil ela serve para evitar a captura. O que é a captura? É a prática de você contratar um ex-agente público para trabalhar contra o interesse do Estado na iniciativa privada. Isso chama captura. Você imagina a importância para o mercado regulado, sei lá, de planos de saúde, ter alguém de dentro da ANS, alguém que trabalhou na diretoria colegiada da ANS, agora atuando em favor de um plano de saúde. Um diretor de uma agência reguladora conhece as brechas da lei, ele conhece muitas pessoas do mercado regulado, tem uma enorme influência, então ele passa a ser
uma peça preciosa para o mercado. E a contratação de um ex-agente público por uma empresa privada para defender interesse contrário ao interesse do Estado chama captura. O objetivo da quarentena no Brasil é evitar a captura. Então, as 3 características mais notáveis da quarentena no Brasil é que ela é temporária, ela é remunerada e serve para evitar a captura. Lembre ainda que as agências reguladoras no Brasil, elas são dotadas de uma competência chamada de poder normativo. Como as agências reguladoras são autoridades técnicas em setores econômicos muito específicos, telecomunicações, energia elétrica, petróleo, etc., a legislação de criação de cada uma dessas agências dá uma competência para a agência normatizar tecnicamente aquele setor. Isso chama poder normativo das agências. Na prática, por exemplo, a Anatel, ela exerce um poder normativo no mercado das telecomunicações, ela cria normas de disciplina desse mercado. Só tome cuidado com um detalhe. Se você perguntar para as agências reguladoras, elas vão dizer que esse poder normativo é um poder legislativo, que elas criam normas gerais e abstratas vinculantes para o setor de atuação. Mas cuidado! Embora as agências achem isso, que elas legislam sobre o mercado regulado, é a gente que perguntou para a pessoa errada. Você não pode perguntar para uma agência reguladora qual a extensão da competência dela, porque ela sempre vai tender a ampliar essa competência, mas não é assim não. O poder normativo das agências é uma competência administrativa. Portanto, ela é infralegal, ela é subordinada à lei. Qualquer ato normativo de agência reguladora está abaixo do nível hierárquico da lei, razão pela qual, se em qualquer momento um ato normativo de uma agência reguladora contrariar dispositivo legal, em todos os casos esse ato é nulo e prevalece a lei. Não há nenhuma hipótese de um ato normativo expedido por uma agência reguladora revogar uma lei, porque são atos administrativos. E atos administrativos estão abaixo da lei, eles não têm força jurídica para modificar um conteúdo legal. Então guarde isso. Sempre que um ato normativo de uma agência contrariar uma norma da lei, prevalece a lei sobre esse ato normativo, porque ele não passa de uma competência administrativa. Então é isso, esses foram os pontos mais importantes do chamado direito regulatório brasileiro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar essa publicação, curtir os vídeos e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, você ser notificado disso. Valeu, até a próxima!